Hoje é um vídeo longo, muito longo, são 35 minutos, 36 minutos de vídeo. Assistam. Salve pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, canal e casa do Tricolor Raiz. Hoje bastante chateado, triste. Infelizmente ontem a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Não disse que precisava porque a gente está na briga do G4. Já falei isso para um amigo ontem que já ficou chateado, saímos, aí ganha o próximo jogo, estamos dentro. Não, estamos dentro. Faltam mais de 10 jogos para você tirar 4 pontos. Desses 4 pontos você joga com os caras que estão na sua frente, menos o Botafogo. O Fluminense só não joga agora contra o Botafogo, sendo que Bahia é o último jogo e Mirassol é aqui no Rio. Ganha os 2 jogos, a gente está com um jogo a menos que o Mirassol. A gente está na briga pelo G4. Falar do jogo de ontem é uma coisa estranha. É bom a gente falar para uma parte, quer dizer, todos nós fazemos parte de várias redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no X, no Twitter, mas a gente faz parte. E a gente tem aquelas pessoas que nos seguem, que nós seguimos, e aquelas pessoas que vira uma rede mesmo, a tua rede, um network seu, e daquelas pessoas também. Existem várias interseções nessas redes todas e nessas interseções você tem gente que te acompanha e você acompanha. Isso vale para o Instagram, para o X e para o Facebook. No Facebook eu não faço comentários do Fluminense. No Facebook eu basicamente faço comentários de automobilismo. Porque o grupo lá é muito grande, muito gigante, gente que entende pra caramba. Os grupos que eu participo, né? É um grupo que só basicamente 80% dos grupos que eu participo só tem piloto. Então é fácil quando você fala e as pessoas, e você aprende também muito. Mas de futebol é no X e no YouTube. Mais nada. E a gente viu o jogo do Fluminense ontem. Aí dá para fazer algumas coisas em relação a isso do X. Porque você vê, eu estou falando agora das pessoas que têm interseção comigo. Eu leio o nego descendo a ripa no Serna, viram? Você, meu amigo, que adora falar que o Serna é um bagre, viram? Eu falo que o Keno é um inútil. O Keno entrou. Que o Keno tem fã-clube. O Keno tem fã-clube. E eu acho o Keno inútil. O Keno é para jogar 15 minutos de cada jogo no final. Se começar jogando, não joga nada. A não ser, como eu falo, se ele entrar para jogar contra o Águia de Marabá, contra o San José, contra o Ibis. Aí ele fala assim, pô, o cara é bom no 1 contra 1. Então o Serna faz muita falta, principalmente porque ajuda na marcação muito, muito. Mas o Fluminense ontem, independente disso, não rendeu o que se espera que ele renda. O Serna faz falta? Faz. Mas muita falta? Não. Eu acho que ontem o Fluminense jogou abaixo do que a gente esperava que ele jogasse. E tem um erro teve um erro do Zubeldia. As substituições que ele fez são substituições que se esperava que ele fizesse. Uma com relação ao Lima. Hoje foi o 4º jogo, ontem foi o 4º jogo do Lima com o comando do Zubeldia. Em 3 jogos o cara jogou pra caramba, então ele tem que entrar. Concordo. O outro foi o Soteldo. O Soteldo não tem que entrar. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vou falar primeiro do jogo. Então, mesmo jogando, foi um jogo do primeiro tempo, foi brigado, foi um jogo muito brigado. Com os 2 times marcando, tentando marcar alto. Foi um jogo duro. Até que o Fluminense fez um gol. Um gol 100% lícito. Aí o VAR chama para ver uma falta no início da jogada.
eu acho que é correto. Se houve a falta, eu vou dar um exemplo aqui com o qual eu concordei. Já falei isso nas redes sociais. Não sei se falei aqui, mas nas redes sociais eu falei. No X. No X eu falei. Contra o Sport nós tivemos um gol anulado, porque houve falta no início da jogada. Aquele torcedor mais alucinado, que não admite nada contra a gente, contra o próprio time, pode falar que não teve nada. Não, teve falta sim. O gol foi bem anulado. Houve uma falta no início da jogada. Então, por mais que o gol tivesse sido legal, acho que foi um gol do Martinelli também. Foi um gol do Martinelli. Aí foi anulado. Mas foi bem anulado. Imagina que se fosse a gente, fosse contra a gente. A gente já está reclamando, foi uma falta clara. Pronto. Depois teve um gol aos 53 minutos do segundo tempo. O cara está num impedimento danado e o VAR chama o camarada para dizer que foi impedimento para 2 quadros na frente do que ele devia parar. O quadro de... Ainda bem que ano que vem vai ter aquele impedimento semiautomático. Aí o VAR vai parar de dar... Se bobear, eles vão falar assim, não, está errado, esse programa está errado, eu que estou certo. Mas aí validaram um gol em impedimento. O Sport achou que não estava impedido, claro. Aí nós vamos para ontem. Ontem o cara me marca o impedimento. O VAR chamar já é um absurdo. Agora, um absurdo maior ainda é um juiz que está vendo o lance. Porque o cara pode estar cometendo um erro. Então, ele não via a falta na hora, para mim não foi falta, tudo bem. O VAR chamou para ele tirar dúvida. Perfeito, não tem problema nenhum. Só que quando o VAR chama para tirar dúvida, o VAR é aquele cara, aquela coisa, o nome agora fugiu, que não chama para o cara tirar dúvida, chama para impor ao cara que teve uma falta. Pode reparar. Dificilmente você tem um árbitro que mantém a própria decisão. Dificilmente. E o VAR impõe a sua opinião, a sua decisão, porque isso não é decisão. Agora, se o juiz vai aceitar, são outros 500. Para o cara aceitar. Se o cara vê lá que foi falta, perfeito. Cara, o VAR estava certo. Eu, na hora, não vi. Teve uma mão que puxou, onde eu estava, não vi a mão. Agora, nesse lance de ontem, o rapaz do Mirassol já está caindo. Ele tropeçou na bola. Se não tem ninguém com ele, ele ia cair. Porque na hora que há o toque, porque existe o toque, do Canóbio na perna do cara, o cara já está caindo. Então, se o VAR chama para dizer que teve falta, tudo bem, chamou. Agora, se eu que estava a 2 metros, vi o lance, não dei falta, vejo em câmara lenta, eu ia argumentar com eles, olha meu amigo, tudo bem, vocês acham isso? Não foi não. Vou manter minha decisão porque o cara já está caindo. Foi um roubo absurdo. Pior do que isso é aquela pessoa venal. Aliás, é duro falar isso, rapaz. O tal do Mauro César Pereira é uma pessoa muito desagradável. E o Eric Faria, 2 rubro-negros. O Eric Faria, na transmissão, porque eu só vejo jogo sem som. Depois, eu não sei se foi no Twitter, ou se foi nos melhores momentos, que mostra o lance. E o Eric Faria fala, pô, não pode marcar um negócio desse, não foi nada mesmo. Mas só que na mesma hora, eu não sei quem foi que transmitiu o jogo, o locutor de ontem. O cara estava desesperado querendo falar que o Paulo César Oliveira, essa pessoa desonesta, sempre foi desonesto com o Fluminense, sempre. Um camarada que só é a favor do Fluminense se o Fluminense estiver jogando contra o time que ele tem mais raiva ainda. Uma pessoa de histórico ruim, de histórico desonesto com o Fluminense. Cara, não foi uma falta clara. Dá vontade de chegar e dar. Aí sim, chama o Felipe Melo. Felipe Melo, bota a roupa. Vamos vestir esse cara à força, você vai agredir esse cara a lá Felipe Melo, para deixar de ser besta. Não houve nada. Só que é um gol que 1 minuto depois os caras fizeram um gol. Agora nós vamos entrar onde eu quero entrar. O jogo estava duro. E os caras fizeram um gol. Vamos ver o gol? Vamos ver o gol não. Vamos nos lembrar o gol, porque se eu colocar aqui, já coloquei 2 vezes na vida e a Globo retirou. Eu tive que cancelar o vídeo. Primeiro gol, Samuel Xavier, equilibrado, sem marcação, dá um passe errado.
Os caras tomam a bola, vão para o ataque e fazem o gol. Pouca gente falou que o Samuel Xavier teve um erro ridículo de estar equilibrado, vendo todo mundo na frente dele passar a bola errada. Agora eu vou ser perverso no que eu vou julgar, porque mais na frente vocês vão ver porque eu estou sendo perverso. O cara faz a jogada, aí o rapaz vem na corrida, bate. O Fábio vai de mão mole e espalma para dentro do gol. Porque não foi no cantinho. Quem viu o lance pela primeira vez acha que o cara deu um chute, a bola foi lá na gaveta. Não. Tanto é que o Fábio não pulou para se esticar, não. O Fábio só caiu porque foi numa distância entre onde ele estava equilibrado com os pés e onde a bola foi. Você pode reparar que ele não dá aquele voo, não. Ele só cai, porque se ele dá um voo, ele passa da bola. Ele vai de mão mole e espalma para dentro do gol. Empatar, 1-0, acabou. Aí a gente vai para o segundo tempo. O Fluminense volta, pressionando em cima, vai aos 10 minutos, uma jogada ensaiada. Eu acho que foi ensaiada, né? Porque aquele escanteio que o René bateu pro Lúcio tem que ser ensaiado. E o Lúcio pega e levanta na área. Aí o Freitas, no segundo pau, que é estranho, porque o Freitas joga pelo lado esquerdo, né? O Freitas sobe e assiste ao Martinelli, que mata o gol, mata 1-1. Aí, agora vai ficar bom o negócio, porque no intervalo já saiu o Keno, o inútil, entrou o Soteldo, mais inútil ainda. E o Soteldo, logo depois do gol, consegue chutar a bola, porque a gente tem que falar para ele, aqui não é futebol americano, que a bola tem que passar por cima da trave. É naquela redinha ali, sabe? Tá vendo, Soteldo? Aquela redinha, a bola tem que entrar ali. Ele mandou uma bola lá na lua, que estamos no lua cheia, ele queria fazer alguém fizesse uma foto da bola e da lua, só pode ser. Aí o time começou a cair. Aí o jogo estava no primeiro tempo, foi mais ou menos 51-50, 51-49, 50-50. No início, o Mirassol teve uma posse de bola um pouco maior. Depois empatou. Quando o Fluminense empatou, quando terminou o primeiro tempo, estava 51-50, 51-49. Quer dizer, um jogo lá e cá, com o mesmo número de chutes para gol, essas coisas todas. Faltas similares. Estava um jogo equilibrado. Aí a gente vem para o segundo tempo e empata. Logo depois o Soteldo dá um canhão por cima. Aí o que a torcida está pensando? Hoje a gente vamos dar uma virada já. Aí do nada o time começou a cair. Aí o Zubeldia cometeu o erro. Porque o Soteldo não é um erro. Do Zubeldia eu vou falar mais tarde, não vou falar agora só isso. O Zubeldia cometeu um erro. O erro, na minha opinião, foi colocar o Soteldo. Mas não é um erro, é uma obrigação dele. Isso aí, quem pretende ganhar quase 4 milhões de dólares em 15 meses, sabe. É o caso dele. Então, colocar o Soteldo foi um erro. Mas é um erro que... Quem vocês colocam? Qual é o técnico que vocês querem? O Arthur Rocha, Pode ele ali. Ele não vai deixar de colocar o Soteldo. Vou explicar isso mais tarde. Aí ele fez a substituição, colocou o Lima. O Lima vinha bem, O Lima jogou 3 jogos espetaculares. Então o Lima vai resolver. Por que ele colocou o Lima? Aí tem um problema. Ele colocou o Lima aos 24 minutos. Se eu não estou errado, 24 minutos. O Lima e o Santi Moreno. Ele coloca o Lima, porque o Lima vinha muito bem. E coloca o Lima no lugar do Lúcio. Que do pessoal que estava no banco era a substituição mais correta a se fazer. Isso ninguém pode discutir. E coloca o Santi Moreno, que foi um cara que ele relacionou no jogo passado contra o Atlético, e ele colocou o Santi para jogar 1 minuto, porque a intenção dele era colocar o Santi mais tempo. Aí vamos nos recordar do que o Lúcio falou no primeiro jogo dele, na coletiva do primeiro jogo. Você vai dar chance, eu vou dar chance para todos eles nas horas certas.
Quer dizer, o Zubeldia está agindo exatamente conforme ele falou para toda a imprensa e para toda a torcida do Fluminense. Ele relacionou o Santos, não deu para colocar, colocou um minuto só para o cara assinar a súmula e entrar. E ontem, com o time titular, menos o Lúcio, e sem o Serna, né? Mas é o time titular. Ele colocou o Santos para jogar. O Santos jogou ele jogou 29 minutos. O que ele produziu? Nada. Jogou mal pra cacete. O Santos jogou, acho que essa de ontem foi a 5ª partida do Santos. A primeira partida dele jogou 10 minutos, se não me engano, ele jogou lá contra o Bragantino. Ele jogou bem. Ele jogou 10 minutos bem. Todo mundo falou assim, pô, esse cara vai dar samba. Inclusive eu. Depois ele jogou mal mais 2 partidas que ele entrou e jogou 10, 15, 20 minutos. E ontem jogou mal pra caramba. Então, o Zubeldia pegou, relacionou o cara, re-relacionou o cara, colocou o cara para jogar. Eu acho que o Santos Moreno só tem mais uma chance. Com o Zubeldia só tem mais uma chance. Quando eu falo chance, é jogar como ele jogou ontem. E quando ele entrou, estava 1-1 o jogo. Não teve aquela pressão de vai entrar, como é que você bota o cara no fogo alto, tá pegando uma fogueira, tá pegando, não tem bombeiro, tá pegando fogo, você entra, apaga o fogo, meu filho. O Zubeldia não fez isso. O Zubeldia colocou o cara para jogar quando o jogo estava 1-1. Ele tinha acabado de empatar, quer dizer, a gente estava bem. Teoricamente, os caras sentiram nós fomos para cima. O cara não jogou nada. Aí vamos continuar. Os caras vieram crescendo, 1-1, crescendo. Quando chega no final do jogo, acontece o segundo gol deles. Um gol que teve falha no sistema defensivo. Aí você vê o que eu cansei de falar aqui. O cara falha uma vez, ele pode fazer 5 gols. Falhou uma vez, ele é um canalha, é um burro, é isso, é aquilo, ele é um perna de pau, é um bagre, é tudo. O Freitas errou. E o Thiago Silva? Vamos fazer uma limite. O Thiago Silva é um monstro. Na minha opinião, o melhor zagueiro brasileiro que tem hoje em dia jogando futebol brasileiro. Na minha opinião, tem que ir para a Copa do Mundo jogando o que ele está jogando. Agora, você não pode ser cego. É por isso que quando eu falo do SofaScore, nego ri. É claro, o basquete serve para te ajudar. O basquete serve para te ajudar. Olha o scout, olha lá, olha a assistência que o cara fez. Quando o cara faz uma assistência, mas erra, ninguém se lembra que o Fluminense empatou graças ao Freitas. Eu não vi um comentário dizendo, pô, o cara errou, realmente errou, mas pô, a gente só empatou por causa dele. E o cara subiu 3 metros de altura e botou a bola pro Martinelli fazer o gol. Quer dizer, o cara só tem demérito. Lá na frente não, é obrigação. O cara é zagueiro, lá na frente é obrigação. Agora o Thiago Silva, mais um erro dele foi de pé mole. Ele de frente pro lance vai de pé mole. Aí ele não erra. Por quê? Porque o Thiago Silva não erra. Para a torcida do Fluminense ele é um monstro. Não, ele é um monstro. Pelé perdia pênalti. Pelé, antes de marcar o 10º gol, ele ficou uns 4 jogos querendo marcar o primeiro gol. A imprensa toda em cima dele. E quase que ele perde o pênalti que o Andrada tocou na bola. E o Andrade era um cara que batia aqui em mim. Ó. Nessa época, o Andrada batia aqui em mim. Eu com 15 anos, quando eu treinei no Vasco, quando eu joguei no Vasco, o Andrada vinha com o seu Norberto Edgardo Andrada, Dom Norberto. Porra, eu com 16 anos era muito maior que ele. Eu com 16 anos já tinha 1,80m. Ele tinha 1,70m. E ele foi lá no canto buscar e ficou pau da vida porque não pegou o pênalti. O Pelé é nervoso. Então, Pelé errou pênalti. Pelé já vi jogos que o Pelé jogou nada. Estou falando porque eu vi. Eu vi o Pelé jogar durante de 62 até ele parar, eu vi o Pelé jogar. Quando ele parou de jogar bola, eu estava com 20 anos de idade quase. Então eu vi o Pelé jogar muito tempo. Contra o Fluminense eu vi várias vezes ele jogar contra o Fluminense. Jogava pra cacete, o maior jogador do mundo. Mas jogava mal. Então o Thiago Silva não erra. O Thiago Silva, contra o Sport, ele errou. Contra o Cruzeiro, aqueles 2 gols em 5 minutos que eles fizeram, o primeiro gol, o Thiago Silva errou feio, mas não falam dele. Ontem foi o Freitas. Não, o Thiago Silva também errou. E mais, eu não vi isso ainda, só vi o gol 2 vezes. Eu ia até ver o gol antes de começar a gravar isso. Eu não sei se aquela bola passou rasteira, se ela passou muito próxima do Fábio.
Porque para mim aquela defesa foi um erro coletivo. E a mesma coisa do Samuel Xavier. Vocês já imaginaram se quem passa aquela bola errado fosse o René? O René é uma merda, tá? Vocês sabem que eu não gosto do René. Para mim o titular seria o Fuentes. Por quê? Porque a estatística do Fuentes é muito melhor que a do René. Não é pouco melhor, não. É muito melhor que a do René. Quando você vê o cara... mas o cara... Por que quando o cara não está marcando? É o cara que não gosta. Por isso, quando eu falo do SofaScore, aparecem os babacas. A palavra certa e correta é essa. E quem pensa que babaca é palavrão, não é. Tá? Babaca não é só entrar no Aurélio que vocês vão ver. Tem a palavra lá. Explicando o que é babaca. Babaca, babaquara, é um sujeito que tem pouca cognição. Só isso. Então, esses babacas... Não, porque vê o SofaScore, eu vejo. Quando o cara bate um escanteio, no meio do tumulto alguém cabeceia, viu? Ele deu esse mesmo babaca fala que foi uma assistência. Não, aquela porra nunca foi assistência. Assistência tem que ver o basquete para ver o que é uma assistência. Aquilo foi um bico para dentro da área para alguém cabecear. Diferente do Freitas. O Freitas joga a bola para o meio da área consciente. Ele não joga a bola para o tumulto, mas joga para o meio da área consciente. Aí o Martinelli que estava ali fez o gol. Aí você pode considerar meia assistência. Então, ninguém fala do erro, ninguém falou do erro do Samuel Xavier no primeiro gol. Agora, se fosse o René, provavelmente até eu estaria falando, viu? Mas eu falei do Samuel Xavier. Porra, o cara passou uma bola errada, equilibrada, sem estar marcado, ele errou o passe. Aquele passe, depois de três passes, chegou no cara que fez o gol. E a bola foi em cima do Fábio, assim que eu falo, na área de ação dele. Ele espalmou para dentro da área. Vocês já imaginaram se aquela bola que ele espalmou tivesse sido o Vitor Eudes? Teria sido uma falha. Ontem, o Thiago Silva me entra de pé mole, como várias vezes já entrou de pé mole. Contra o Botafogo, ele deu um passe, que se não é o Freitas, ele passou a bola pro Freitas, e com o cara do Botafogo no meio. O Freitas chegou e dividiu com o cara. Ninguém fala isso, às horas ninguém erra, ninguém se lembra. Então o Freitas errou. Agora, você viu os comentários, é só o Freitas errou. Não, o Thiago Silva também errou. O Samuel Xavier errou. O Fábio errou. E nesse segundo gol, eu não sei se a bola passou muito longe da mão onde o Fábio poderia chegar, que o Fábio ficar parado, vira o cara certo. Gol. Foi merecido o jogo? Não, o gol não foi merecido. O jogo era para ter sido empate. Agora, se o nosso gol tivesse sido justamente mantido, teria sido outro jogo, porque aí o time deles ia correr e provavelmente não teria feito o primeiro gol deles. É isso que eu queria falar. O time não se ouve bem, o Zubeldia errou. Agora eu vou falar do Zubeldia. A torcida, essa mesma torcida. Cadê o Riquelme? Cadê o Lescano? Ninguém quer mais o Lescano do que eu. Para mim, dessas contratações todas do Fluminense, para mim, posso queimar a língua, tá? Posso queimar a cabeça inteira, não é só a língua, não. O Lescano, para mim, é disparado a melhor contratação que o Fluminense fez. Ele hoje é o substituto natural porque joga de maneira idêntica. Quem viu os poucos lances dele nos jogos que ele jogou, e quando ele foi substituído depois de 10 minutos, o cara joga de primeira igual ao Lúcio. Não é igual ao Ganso, não. Igual ao Lúcio. Ele é um meio atacante. O Lúcio é um meio atacante que cria. O Lescano é um meio atacante que cria. Ele é o substituto, ele é que tem que estar no banco. É ele. E ontem eu comentei isso no Twitter, no Zap do Leiteria. Eu coloquei isso. Eu acho que tem um erro. Você está jogando com Bernal e Otávio. Otávio está lá, agora vamos entrar onde eu queria entrar. Otávio está lá pelo mesmo motivo que ele. Aliás, o título eu não vi o vídeo do Ilan, mas o título do Ilan, eu vou ver depois para ver se ele pensa como eu. O título do Ilan, assim, a panela continua. Eu não sei se ele falou o que eu acho. A panela continua. Qual é a panela? A dos jogadores. É isso que eu venho conversando direto no Zap do Leiteria. No Leiteria tem umas pessoas que não conseguem entender isso. Quer que chegue lá e coloque. Se colocar lá 3 jogos depois, é o que eu falo. 3 jogos depois, o Zubeldia tá na rua, porra. A panela tira ele. A panela que se criou quando chegou, depois que o Abelão saiu e o Fernando Diniz chegou, se criou uma panela no Fluminense, da qual fazia parte de Fernando Diniz, Arias, Felipe Melo, Marcelo, Thiago Santos, Diogo Barbosa,
Marcelo já falei já. Ganso, Cano. Eu falei de 8 aí. 8, quer dizer, meio time. Mas meio time não. 70% de um time. Mais depois entrou Douglas, Renato Augusto, Gabriel Pires, tudo fazia parte dessa maneira, com os caras velhos. Quando o Mano entrou, quando o Fernando Diniz saiu, Ganso, principalmente, Ganso não, desculpa, Cano e Arias precisam de tratamento, os dois precisaram de tratamento psicológico. Precisa falar mais do tamanho dessa panela? Aí o Mano entrou e viu a merda que estava. Como existe uma mudança quando chega um técnico novo, o time começou a produzir, começou a parar com aquele toque ridículo e começou a fazer gol. Começamos a encarar o líder do campeonato, o outro que era o Bahia. Começamos a ganhar desses times, pô. Ganhamos fora. O time foi. Aí o Mano chegou e falou assim: pô, aqui tem uma panela brava, tem que tirar essa panela toda daqui. Até que quando chegou na metade final do segundo turno, que a gente estava conseguindo subir, ele tirou, já deixou claro que o Felipe Melo estava morto, né? É contusão, entregou. Depois daquele jogo do Botafogo, que a gente pelo menos era pra gente ter vencido, porque teve aquele pênalti escandaloso no Cano, que não foi dado, do Matheus Martins. E depois o Felipe Melo entregou o gol no finalzinho, e antes já tinha entregado contra o Juventude. Ele que meria só. Fora, Felipe Melo fora. Aí teve o Marcelo fora. Já limpou duas cabeças pensantes da patota lá, da panelona. Já tinha saído o Fernando Diniz, saíram mais dois. Douglas Costa também já tinha saído, Gabriel Pires já tinha saído, foi diminuindo. Aí o que aconteceu? De repente o time começou a cair de produção. Vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. Quem é que salvou o time? Quem é que salvou a gente da segunda divisão esse ano? Bernal, Fuente nos 2 últimos jogos, que o Mano não queria colocar o Fuente, ele gostava do jogo Barbosa e fazia pá da panela. E Serna, com 2 gols salvadores, e jogando pra caramba no último jogo. Esses caras que salvaram a gente da queda. Aí começa o segundo ano, o time aí o panelão já está formado. Não tem jeito do cara progredir, pode falar o que quiser, o time não joga. Aí trocaram e colocaram o Renato. Renato é amigão, distribuidor de colete. No início do campeonato, no início do trabalho dele, jogamos contra o Santos, ele pergunta ao Neymar se ele quer o meu DVD, brincando, alegre, o Fluminense está ganhando. E eu vivo falando isso aqui, ganhando sem performar, ganhando sem ter um desempenho de acordo. E eu sempre falei, na hora que começar a perder sem ter o desempenho, ele vai cair. Aí fomos pro Mundial, time fechado. Quando voltou do Mundial, acabou. Por quê? Ganso barrado. Cano barrado. Repara só. Cano barrado, Ganso barrado. Os caras que a gente quer que eles jogam, Riquelme, Lescano, Lavega sem ser utilizados. O Wallace Davi já dispensado. A torcida pedindo Fidelis, ele não dava a chance. Quando deu, logo depois tirou. Acho que o Fidelis realmente é pro ano que vem. Tá? Aí, caiu. Aí vem o Zubeldia. O Zubeldia, falando num português bastante claro, o Zubeldia tem 44 anos, mas é uma puta velha no futebol. E panela tem na Argentina, tem no México, tem na Inglaterra, tem na Alemanha. Panela tem. Esses caras, quando se unem, é brabo. E o Fluminense tem uma panela horrível. Então é uma panela que tem. É isso que eu tenho falado para o pessoal no Leiteria do Castilho. Eles acham que é o Mário Bittencourt que está. O Mário Bittencourt não apita porra nenhuma quando tem a panela. Nada. O Mário Bittencourt só vai apitar se ele fechar com o Zubeldia falar assim: vocês estão tirados do time. Aí tudo bem. Ele só vai apitar dessa maneira. Ou então, se ele falar assim: eu estou tirando vocês, vou passar por cima do Zubeldia, então esses caras estão te atrapalhando, vou acabar. Porque é o que acontece. Existe uma panela Fluminense com Ganso, Thiago Santos, Manuel é gente boa, mas Ganso, Cano, o Arias já foi embora, Nonato,
Aí você vê o time, ele continua mantendo todo mundo. Otávio faz parte da panela. Otávio faz parte da panela. Porque ontem era para o Otávio não ter ficado na panela para colocar quem? O Lescano. Ontem era para, como ele fez com o Santos, era para ter colocado o Lescano. Porque se jogar com Bernal e Otávio, se o Otávio faz parte da panela, então tira o Bernal, pronto. Mas coloca o Lescano. Porque aí vamos entrar onde a gente perde o jogo. Ontem. Onde a gente perdeu o jogo ontem. O Lúcio vem de um torneio, ele precisa pegar mais preparo físico. Para encarar, porque ele é muito intenso jogando. Se ele fosse o Ganso, ele estava jogando tranquilo, ia jogar 180 minutos. Porque o Ganso é aquele jogador que toca a bola, fica olhando, olha para lá e toca para lá, que nem o Ronaldinho Gaúcho fazia, faz assim, joga a bola lá, mas ele não corre na frente para receber. O Lúcio precisa muito. O gol que foi anulado, o Keno dá um peteleco para gol. Quem deu a bola para ele foi se não me engano, foi o próprio Lúcio. O Lúcio vai para frente. Aí o cara chuta tão mal que o Lúcio mata a bola e encobre o goleiro. Então, esse cara se cansa. Ou ele tem que falar assim, você tem que se poupar um pouco, cara. Os meus dias tem que falar assim, Lúcio, é o teu jeito de jogar, cara, mas dá uma segurada, senão tu não aguenta. Vou ter que te substituir todo jogo. Porque se o Ganso tá ontem, o Ganso seria uma substituição bastante razoável. Porque o Ganso já perdeu espaço no time do Fluminense. Não tem mais espaço para o Ganso nisso, a não ser para entrar assim, jogar 15 minutos no lugar do Lúcio. Mas ontem, se o Lescano está no jogo, está no banco, era ele que teria entrado, não o Lima. O Lima é para entrar no lugar do Hércules, que aliás ontem jogou mal pra cacete. Se você tem ontem o Lescano e o Lima, você entraria com o Lima e Lescano no lugar de Hércules e Lúcio. Ia manter a alma do time, pô. Então é uma coisa que o Zubeldia, ele não tá, ele tá preso à panela. É isso que o nego não entende. Ele está preso à panela. Se ele sair brigando com a panela, ele cai em um mês, 4, 5 jogos ele cai. Que o time começa a não jogar, não vamos jogar. Foi o que foi com o Renato. Você viu o time do Renato? E outra coisa, a única escalação que o Mário Bittencourt pede é o Soteldo. Porque o Soteldo não é um mico preto na mão do Fluminense. O Soteldo é uma coleção de símios. Gorila, chimpanzé, macaco-prego, bugio, sagui, tudo que é primata está na mão do Mário Bittencourt. Porque o senhor Renato Gaúcho fez questão desse mané. E é um camarada que eu vivo falando isso, sempre falei. Vive daquela primeira passagem dele no Santos. De lá para cá ele nunca jogou mais nada. Nada. Nem no Santos, nem na América, no México, nem na Venezuela, nem no Grêmio. Não jogou nada. Isso é uma contratação do Renato. Podia pegar esse cara, Renato paga. Porque o Fluminense vai morrer em 92 milhões de reais com esse cara. Aí o Fluminense quer vender o futebol dele por 250. Porque a realidade do Fluminense é que ele quer vender a SAF por 250 milhões. Agora que a gente vai ter espaço, finalmente vai entrar os vídeos da SAF. Finalmente. Então a gente tem 8 dias, dá para colocar. Amanhã eu estou colocando o primeiro. Que é premiações, porque o Flamengo está brigando e essas premiações têm a ver com a SAF no Brasil. Então, o Zubeldia não pode fazer com essa molecada. Pior é isso. Quando você vai ver o X, você vê a idade dos caras que estão falando. São caras velhos. Tem muito cara de 18, 20, 25 anos que não conhece porra nenhuma da história do Fluminense. É o que eu gosto de falar. Só fizeram aqui. Sabe quando você tem um programa que você faz um download, que ele é gratuito para você usar uma parte, mas se você quiser usar o programa full, você tem que pagar? Tem uma parte da torcida do Fluminense que é maior do que 50%, que só fez o download grátis. Eles não fizeram o download de ser tricolor completo. Download full. Não fizeram. Não paga nada não, cara. É só você. Você é tricolor, então faz o download completo. Pra você entender a história do Fluminense, para você entender muitas mentiras que acontecem. Daqui eu vou falar uma mentira, vou falar uma das mentiras aqui, que eu briguei, agora estão começando a ver. Aí você vê esses mesmos caras que malham freite, que fala de panela, que o Zubeldia tem que chegar lá, puxar uma faca e decapitar uns 10. O que dá prejuízo? Aos piscineiros, o esporte olímpico e social. Essa semana aprovaram os gastos do Fluminense. Com todo o recebimento que o Fluminense teve,
aumentou o prejuízo 150 milhões. É isso. É esse o prejuízo que o esporte olímpico dá, que o social dá. Vocês vão ver que quando se separarem o futebol, tem que separar. É a minha opinião, assim, tem que separar o futebol, mas não é com ser um SAF. Tem que separar. Há 4 anos que eu falo, separa o futebol do clube. O clube vai dar lucro. Ou, na pior das hipóteses, vai trabalhar no equilíbrio. Sem dever porra nenhuma. O futebol vai aumentar a dívida. Administrado da maneira que está. Inclusive com SAF. É o que eu vou mostrar. Inclusive com SAF. Eu quero que alguém me mostre uma SAF que diminuiu o prejuízo. Nenhuma. Nem o Grupo City do Bahia diminuiu o prejuízo. Porque é impossível uma SAF pagar a dívida. Pelo contrário, a dívida aumenta. Em todas elas, a dívida aumenta. É isso que eu vou mostrar. Mostrar com os números do balanço, porra. Aí tem um monte de retardado mental que fala, porque tem a SAF, agora vai contratar. Não aceito menos do que o Messi. Não aceito menos do que o Haaland. Pô, o cara tá comendo cocô? O Fluminense gastou 200 milhões para isso aí que todo mundo reclama. E vai ganhar 250 milhões. Vai contratar quem? O Samuel Lino? Aquela porcaria que o Flamengo contratou, foi para a seleção, porque jogou 15 minutos bem? Porra! Então, querem que o vídeo está grande, é para ficar grande mesmo, porque eu só fiz um vídeo no domingo. Então, querem que o cara acabe com a panela. Não acaba, a panela acaba com ele, tem que ser devagar. É que nem você cantar uma menina para você sair com ela. Você chegar lá, vamos sair, não vai sair. Tem que cantar, você tem que se vender para ela. O Zubeldia tem que se vender e ir devagarzinho, extirpando células doentes do time. Não são muitas, mas são poderosas. Elas conseguem se multiplicar, de repente o time inteiro está com metástase. Falou, gente. É isso aí, espero agora, eu vou fazer meu vídeo. Amanhã estou mostrando o primeiro vídeo, eu fiz vários vídeos, mas agora estou fazendo reedições, colando um no outro. Vou falar de premiação. Por que o Flamengo entrou? Isso tem muito a ver com o SAF. Falou? Saudações tricolores, o vídeo foi longo, mas eu acho que merecia ser longo. A torcida do Fluminense tem que começar a ver, principalmente os caras com mais de 30 anos de idade, que já não são retardados mentais, podiam aproveitar, fazer o download completo e começar a olhar com olhos de quem está vendo, não com o coração. Se você gosta de scout, continue olhando com o scout. Vê lá, vai no basquete americano, vê se na NBA o cara, mas eu gosto tanto do Stephen Curry, eu gosto tanto do LeBron James. No dia que ele tá mal, ele é sacado. Porque pega um scout dele, pô, LeBron, você sempre faz triple-double aqui, hoje tu não fez nenhum. Não fez nem double-double, só fez um. Pegou 15 rebotes, acabou, só fez isso. Merda, por isso tá no banco. Aqui no Brasil não, o cara faz 3 assistências, 2 gols, mas quando a torcida não gosta do cara, o cara entrega um gol, é uma merda. Mesma coisa do Serna. O Serna é o contrário, o Serna marca pra cacete, vai, aí, pô, dá 2 assistências, pega uma bola, ele e o goleiro chuta pra fora, é uma merda. A torcida não consegue ver scout, só vê scout a favor dela. Quando ela gosta do jogador, puta, olha o scout desse cara, olha como é que o cara é bom. Disputou 10 bolas, ganhou 9. Disputou 10 bolas no alto, ganhou 8. Um craque. Mas uma das bolas que ele disputou no gol, a bola foi baixa e ele perdeu na cabeça. Não, mas não interessa, o cara é muito bom.